Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô até emocionada, porque a presença aqui é ilustre, é isso, é um peso profissional. Na minha formação, é uma referência que eu carrego desde a faculdade, e eu tenho muito orgulho da faculdade que eu fiz, que eu posso até falar o nome aqui, FMU. Eu tô me sentindo, assim, muito emocionada. Acho que eu posso deixar ele me entrevistar, pode ser? Só o Marcelo Esbarra. Para quem não conhece, é um grande profissional. O currículo dele só tem 60 folhas, gente. Então, assim, ele é um ícone para os profissionais como eu, que admiram pessoas que estudam e se dedicam e amam a profissão. Bem-vindo, Marcelo. Ai, obrigado, Sabrina. Um peso, realmente, eu estou um pouquinho acima do peso daquela época da faculdade, mas tudo bem. FMU, você citou, nossa, que saudade daquela época, né? Quanta gente maravilhosa saiu daquela geração da FMU, né? Que você, inclusive, entrevistou aqui já várias vezes. Já, eu tenho muito orgulho dos guerreiros, né? A gente é guerreiro, porque, sei lá, acho que no Brasil foi construído uma redoma em relação à arquitetura. Hoje, as pessoas estão mais próximas dos arquitetos. Acho que a tua geração, não que seja muito longe da minha, eu tenho 18, você tem 28 anos, né? Mas assim, okay. Eu percebo que na geração atual está mais fácil sair da bolha e alcançar o cliente. A gente está mais próximo também devido às redes sociais. A gente estourou essa bolha, né? Eu acho que é fundamental trazer isso também, e eu aproveito para divulgar, esse canal é para isso, para a gente sair da bolha e aproximar as pessoas que têm curiosidade, né? De saber, nossa, será que um dia eu posso contratar um arquiteto? Não posso. Posso conhecer o profissional? Porque antigamente, acho que você pode até falar mais que eu, tinha aquele ar soberbo, não tinha? Olha, você falou várias coisas que acho que fazem total sentido. Acho que a internet mudou, assim, mudou tudo. Eu sou da época de datilografar trabalho para entregar na faculdade. Pesquisar tinha aqui na biblioteca. Então, acho que isso formou toda uma geração diferente da minha geração e a sua, que foi a transição para a era digital, né? Então, eu sou do período Cretáceo mesmo, assumo, não tenho o menor problema com isso. Cabelo pintado, para não deixar os cabelos brancos aparecerem, mas 28 em cada perna, né? Só se você quiser, né? Mas existe uma diferença que é gritante entre as gerações. Acho que essa questão geracional você percebe no mercado de trabalho. A sua geração, a minha, a geração atual, até porque os objetivos são muito diferentes. O objetivo... Você está... Tá sujo aqui alguma coisa? Você tá brilhando? Eu tô te admirando. Okay. Você é um ícone. Para mim, profissionalmente, sim. É um orgulho. Não, mentira. Mas só para completar o raciocínio, eu acho que é isso. Acho que essa mudança geracional que tem no mercado é muito rica por um lado, mas se a gente não souber lidar com isso, gera uns abismos aí, né? Mas aí, ok. Ícone, adorei. Nossa, obrigado. Sim, mas esses abismos você fala por falta de conhecimento? Olha, as faculdades mudaram muito o jeito de ensinar nesses últimos anos, né? Você, que não é do Cretáceo, você que já, né, do período moderno, você já pegou a pós-modernidade, você pegou faculdades como a FMU, que era uma referência, né? Então, todos os professores que davam aula lá eram professores que vieram da USP ou de outros lugares. Então, eu também, né, estava lá. Então, tinha uma qualidade. A própria coordenadora, a professora Paula, até hoje maravilhosa, ela garantia uma qualidade de ensino que, hoje em dia, as faculdades, de maneira geral, não têm. E aí eu falo isso por experiência própria, por ter dado aula desde aquele tempo, né, da época de ouro, até hoje em faculdades. E aí eu vi que realmente, nossa, mudou, né? E não foi uma mudança para melhor, infelizmente. Foi uma mudança, na minha opinião, para pior. Assim. Se pasteurizou, difícil a palavra, né? Mas o ensino virou aquele ensino mediano para atender a todo mundo e tá tudo bem para todo mundo.
E aí eu acho que eu não me encaixo muito nesse sistema de ensino, por isso que eu caí fora. Fofo, né? Eu também não me encaixo, não. Eu me recordo que, para começar, para se relacionar, eu não tinha tempo. Era trabalhar, né? Eu tenho cara de rica, mas eu não sou rica, tá, gente? Maravilhoso. Eu tinha que trabalhar para se manter. Eu tinha minha bolsa de estudos, né? Que era um bom desconto. Tinha que manter a linear para não sair esse desconto. E tinha que se aplicar. Então, era feriados e noites e dias e aniversários que eu não aproveitava porque eu tinha que entregar aquele trabalho. E era sempre colaborativo. O colaborativo que eu digo, pessoal, é com equipe, né? Tinham projetos individuais, o projeto final foi individual, mas os grandes projetos tinham outras pessoas. E, nossa, lidar com equipe era extremamente complicado. Tinha pessoas que não faziam, não tinha chat GPT, né? Não tinha que ir para a biblioteca, tinha livro que você tinha que caçar na biblioteca de outra região, porque não tinha na região da faculdade. Nossa, eu lembro que eu fui para vários municípios para procurar um livro que eu não encontrava. E trabalho de urbanismo, tinha que fazer levantamento em loco, né? Nossa. Tinha que viajar para a cidade X para fazer o levantamento. Sim, eu lembro que eu fui para Perus, eu fiquei com a marca da blusinha 1 mês. Porque a gente teve que fazer 2, 3 dias, uma andança assim, full time, para fazer um mapeamento. E era uma parceria com a prefeitura, se não me engano, né? Que a gente atualizava as bases da prefeitura. Tinha um escritório modelo, que só lá eu tive acho que uns 2.000 alunos nessa Eu fui uma deles, um dos alunos. Mas tinha essa questão do aluno estar presente, né, e atuando, né? Hoje, como a maioria dos alunos trabalham, e aí não tem tempo para se dedicar ao estudo, enfim, tem muita matéria online, muita aula de projeto online, gente. Eu não consigo imaginar aula de projeto, mas existe aula de projeto online, aula de urbanismo online. E a galera que está vindo? E a bagagem? Porque a arquitetura ela é um leque. E tem que ter o conhecimento, tem que conhecer, tem que estudar. Tem que passar por tudo que você passou, eu passei, e a gente passa para se atualizar. O pessoal está vendo esses rostinhos bonitos aqui, não tem ideia o quanto ele estuda, o quanto eu estudo, até mesmo para estar com vocês aqui, para ter segurança do que a gente vai falar. Essa questão da experiência. Mas hoje em dia, eu acho que as redes sociais, os influencers, tudo, né? A pessoa que sabe vender um projeto, por mais que ela não tenha feito nada daquele projeto, não entenda nada daquilo que é, mas se ela tem uma lábia, ela vende até gelo para esquimó. Então, é o lado ruim, eu acho, dessa questão dessa globalização do rostinho no Instagram, do projeto pronto, da coisa. E a gente que vem de uma época um pouco mais empoeirada, um pouco mais antiga, a gente lida com esses dilemas éticos mesmo, né, que são complicados, né? Mas talvez não seja uma questão tão prioritária para o geracional ou para certos grupos, né? Então, já aproveitando o gancho, a arquitetura, ao contrário do que se vende, né? E a gente estava até comentando isso antes de começar o podcast, não é esse mar de rosas, né? Não, arquiteto é tudo legal, é tudo gente boa, todo mundo se dá bem, é uma profissão de pessoas descoladas. É uma profissão que eu venho lá dos anos, né, 70, 80, não sei o quê, passei por muito preconceito, assim, não só o preconceito por ser abertamente gay, mas preconceito por ter vindo de uma família que era pobre, de repente, né, junto de colegas que não eram tão pobres. Então, tem toda uma questão que não é discutida, não é colocada, porque é uma questão muito delicada, né? Então, aproveitando que está passando Vale Tudo na TV agora, né, que justamente toca nessas feridas sociais, né? Essas feridas, essas barreiras que existem, né? E que a gente finge que não existe para que se manter a sanidade mental e manter que está tudo bem, né? Mas não é. Para sobreviver na arquitetura, você tem que ter um jogo de cintura muito grande e tomar um pouquinho de Rivotril, às vezes, né? Para manter, né, a sanidade mental. Mas isso, até você provar que você é gay / eficiente e bom naquilo que você faz, você come capim.
E você passa por uma série de julgamentos. Eu acho que para essa geração atual tá mais fácil, porque tá mais inclusivo. As pessoas estão mais receptivas. Claro que tem o tradicional, né? Tem a camada... Gente, isso é verdade, tá? Tem a camada privilegiados da sociedade que tem julgamentos, né? Mas eu acredito que essa camada, ela tá se abrindo para recepcionar e trabalhar com a diversidade, com a inclusão. Você não concorda? Hoje tá mais fácil, você não acha? Ai, acho que eu vou concordar até a página 2, vai. A gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, né, agora com o corte das políticas de diversidade, né, nas grandes empresas, né, eu acho que isso é um pontapé para alimentar aqui no Brasil uma parcela da sociedade que está doida para que esse negócio de diversidade acabe, negócio de inclusão acabe. Até falando de coisas de arquitetura, né? O Minha Casa Minha Vida agora, que vai ter uma faixa para a classe média, foi extinta num governo anterior, né? Então, arquitetura e política, isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, não estou falando de partidos políticos, né? Mas arquitetura e política são indissociáveis. Entender o que é direita e esquerda, ser de esquerda não significa que eu vista vermelho e saia por aí batendo tambor. Isso daí é simplificar muito, né? Mas significa que eu acredito em ascensão social. Então, eu como pessoa vinda de uma família pobre, eu consegui ascender na arquitetura graças ao meu trabalho. Então, eu tenho que ser uma pessoa de esquerda. Não tem como dizer que eu sou de direita, porque senão eu ficaria lá no meu lugarzinho e nunca sairia de lá. Então, acho que falta até isso para as pessoas conseguirem discutir. Nos últimos escritórios que eu trabalhava presencialmente, você olhava para o lado e a diversidade era eu. Eu era o único ser diverso ali, porque era todo mundo mais ou menos padronizado. Porque o escritório, quando ia receber cliente, tinha que ter a boa aparência, né, das pessoas para mostrar que estão trabalhando ali. Então, a diversidade que eu encontrava na sala de aula, eu não encontrava no escritório. Era muito diferente, muito diferente. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso, essa questão da inclusão. Acho que cabe, inclusive, ao nosso conselho, né, de arquitetos e urbanistas, ver, né, de fato, os egressos do curso, o que corresponde, né, àquele multiverso e o que corresponde ao que está no mercado de trabalho realmente atuando. Vai ver que tem uma diferença, uma discrepância muito grande. E isso é muito triste. Sim, concordo. Eu posso estar numa bolha também, porque eu tive a sorte de trabalhar em 2 diretorias femininas inclusivas. Tinha trans, tinha pessoas que iam como se sentiam bem. Uma era multinacional, tanto que uma das gestões era lésbica, né? E, porra, sensacional, assumida, imponente, não tenho o que falar. E para mim, eu venho de uma cidade pequena e vim morar em São Paulo. Para mim isso foi fenomenal. Então, eu considero exceções. Eu não sei como que tá o mercado agora, né? Porque tem o cordeiro, né? Sim. Tem o cordeirinho que engana todo mundo, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa e não é essa a situação. Infelizmente, a nossa área, eu acho que em todas as áreas, elas sofrem por isso, né? Acho que é geral. Eu sou muito ativo no LinkedIn, né? Que alguns colegas chamam de LinkedIn, né? Porque ali todo mundo só mostra o lado positivo, o lado todo mundo feliz, né? Verdade. Entrando na empresa, aí tem o kit de entrada. Verdade. Aí quando é demitido, ainda tem assim o post de agradecimento por ter sido demitido. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? No reino da Dinamarca, você está agradecendo porque foi mandado embora. Como é que funciona isso? Mas porque aí você tem que mostrar que você está, né, lindo, maravilhoso, pronto para a próxima, né? Já fui pro Drink do Inferno. Você já assistiu o Drink do Inferno? Não, podia ser um pouco Priscila, né? Rainha do Deserto, uma coisa meio assim, mais eu gosto, alegre. eu gosto. Mas as pessoas confundem. Eu tô até meio contido aqui, você viu, né? Relaxa, você está em casa. Porque as pessoas confundem o fato da pessoa ser um pouco assim, né? Em sala de aula, eu não vou bater no microfone.
bonito, inclusive. Né? Eu falo, eu gesticulo, porque acho que, né, para chamar atenção durante 4 horas de aula você precisa. Mas as pessoas confundem isso no mercado de trabalho e aquela pessoa talvez não seja tão eficiente, não seja tão boa naquilo que faz. Né, via de regra, na primeira reunião, né, que eu tinha com os clientes, eles viam, nossa, é viado, mas é competente, né? Ótimo, sou mesmo, hein? E aí ficavam meus amigos, troca o WhatsApp, pede, né, pergunta sobre viabilidade de terreno, pergunta sobre... Acho ótimo. Trabalho, acho que isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente escolhe ser arquiteto, né? A gente tem que lembrar o que levou a gente a escolher ser arquiteto, né? E aí volta aquele filminho, né? Que passa mudar o mundo, né? Não era isso? Então, sempre na minha aula tinha um momento, conselho que vos deixo. Então, a gente para a aula, por que você está fazendo arquitetura? Você está aqui de saco cheio? Você está aqui dormindo na minha aula? Trata de acordar, ou então vai embora. Tem que ser o momento mais feliz do seu dia, o momento que você está ali na aula de arquitetura, ou o momento que você está lá no escritório fazendo se você, ai que saco, né? Falta, né, até das 5 horas, tá faltando. Tem alguma coisa errada? Você tá, né? Vai fazer uma outra coisa. Porque se for pelo dinheiro, né? Não é. Então tem que ter essa coisa do amor, senão não funciona. Não chora. Nem ri. Ai, cara, você falou do dinheiro, caiu até a lágrima. Tá bom, vamos lá, para tudo. Quero saber o motivo por você. Perdi o foco. Volta no personagem, tá bom, querida. Vamos lá. Qual foi o motivo que fez você fazer arquitetura? Então, aí é complicado, né? Porque quando eu era criança, era TV preto e branco, era, né, mimeógrafo. O cheirinho do mimeógrafo. Era outra coisa, né? Um papelzinho, só ainda era Então bom. você já era meio que direcionado pela sociedade a fazer ou medicina, direito ou engenharia. Não tinha onde pesquisar outras profissões. Ou então eu quero ser aquela coisa de criança, eu quero ser astronauta, quero ser detetive da Scotland Yard. Eu queria muito ser detetive, porque eu lia muito o livro da Agatha Christie. Mas, enfim, e aí acabou me influenciando. Falei, quer saber? Eu vou fazer engenharia, que inclusive foi minha primeira faculdade, mas eu não vou dar o spoiler. Mas não tinha esse negócio, arquitetos. Quem são os arquitetos do Brasil? Não tinha programa na televisão passando sobre isso, ou TV a cabo, não existia TV a cabo. Então a escolha pela arquitetura veio muito mais tarde. Assim, eu tive que passar por uma primeira faculdade, ver que não era aquilo que eu queria, para depois finalmente para arquitetura. Simples, né? Só que não. Porque teve uma trajetória. Teve. Foi na unha. Foi na unha. E aí, daquelas coisas assim, agradecer o que Deus coloca. Eu acredito muito nisso. Acho que Deus vai dando as oportunidades para você, e você tem que agarrar o porquinho pelo rabo e não deixar ele passar, né? Eu estudei, graças a Deus, no Colégio Pedro II, lá no Rio, que é considerado o melhor colégio público do Brasil. É o único que está na Constituição brasileira. Então, eu tive uma educação de qualidade que me permitiu, dentre outras coisas, fazer vestibular sem pagar cursinho, que era muito comum na época, né? Você terminava o ensino médio, nem sei como se chama hoje em dia, mas enfim, e tinha que pagar cursinho. A gente não, a gente tinha um ensino de qualidade e tinha aulas muito diferentes. Tinha lá aula de latim, aula de grego, e aula de geometria descritiva, que é uma coisa que geralmente só se aprende na faculdade. E eu tive uma professora maravilhosa chamada Miriam Folegatti, está no meu Facebook até hoje, maravilhosa. Ela dava aula de geometria descritiva e eu adorava aquela coisa de pegar o compasso, pegar o esquadro, fazer as figuras geométricas. E ela era arquiteta e ela chegava chiquérrima para a aula, loura, maravilhosa, turbinada, falava... eu nem me sabia, uma criança gay naquela época, falava, gente, eu quero ser igual essa mulher em algum dia. Aí eu descobri, ela é arquiteta, aí isso no futuro me ajudou a pensar, por que não fazer arquitetura? Mas não foi minha primeira escolha. E a primeira escolha te auxiliou e te auxilia até hoje? Menina, que furada, que cilada, Bino. Eu admiro muito quem é engenheiro, quem tem a capacidade de fazer uma faculdade de engenharia, porque eu não tive.
eu fui fazer engenharia e naquela época você já escolhia o curso, né? Então era engenharia mecânica. Agora me imagina eu aqui, né, colar de pérola, mexendo, né, em motor de carro. Eu não sabia, eu era tão comedor de areia de parquinho naquela época, e não tinha informação nenhuma sobre, não tinha orientação pedagógica para você escolher o curso. Eu fui fazer engenharia mecânica porque eu gostava de mecânica, aquela coisa de fazer fórmula, força igual a massa vezes aceleração. Eu, ignorante, achei que eu ia me dar super bem no curso de engenharia mecânica. Que nada, entrei, passei no vestibular, fiz vestibular para todas as faculdades do Rio lá, e fui para o UFRJ fazer engenharia na UFRJ. Nossa, foi uma experiência, para resumir, bem única na minha vida. Olha, tem uma situação, porque o pessoal fala que o arquiteto tem rincha com o engenheiro. Você pode dar seu ver, porque você passou pelos dois. Eu também passei pelos dois. É que eu não terminei engenharia. É o que eu te falei, eu tenho o maior respeito, porque eu bombei em todas as disciplinas, assim, cálculo, física experimental, e aquilo foi me dando uma depressão, porque eu fui me sentindo a pessoa mais burra do planeta, né? E eu posso não ser a mais inteligente, mas a mais burra, né? Talvez também não seja. E era engraçado hoje, né? Porque na época não era nada engraçado. Era uma turma de 60 alunos, todos eles já tinham alguma experiência com mecânica, ou já tinham feito curso técnico, ou tinham seus helicópteros, ou mexiam no motor do poste do pai. Porque, assim, só parênteses, né? Não é uma crítica, mas é uma crítica, assim, vai. A faculdade pública, né? As pessoas que passavam, né? Geralmente eram de colégios particulares caríssimos, né? Então, na minha turma, eu era o único que vinha de escola pública, né? Então, é um orgulho, né? Mas, ao mesmo tempo, me gerava esse conflito de gerações. Então, entre os alunos lá, eu era coitado. Coitado não, porque não era coitado. Mas eu era o único de escola pública e me sentia muito deslocado por conta disso, porque tinha essa coisa, né? Mas eu fui o primeiro colocado no vestibular, tá? Entre os estudantes de escola pública, que fique registrado. Já tá gravado. Agora, indo para a arquitetura. Terminou, fez os estágios, se sentiu seguro, e aí? Seguro até a página 2, né? Mas eu acho que o estágio foi muito importante. Estágio sempre importante, né? Eu tive a sorte de estagiar na Globo, no Projac. Inclusive, passou ontem o programa de 60 anos, né? Parte daquilo dali foi eu que ajudei a construir. Trabalhei na diretoria de obras como estagiário. Então, isso me abriu já o olhar para projetos de grande porte, ainda estagiário. Então, eu tinha todo o conhecimento técnico que a faculdade dava, que a FAU dava, e, paralelo, o conhecimento de, tem que reformar a portaria do Estúdio 2, tem que reformar não sei o quê. Então, já me deu uma bagagem muito grande. E aí, logo que me formei, continuei prestando serviço para eles na parte de engenharia. Então, fiz coisas imensas lá, tinha coisas de infraestrutura mesmo. E isso abriu muitas portas. Então, era um tempo, naquele tempo, você ter vindo de uma faculdade boa, ter um currículo bom, né, o CR bom lá de faculdade, e ter estagiado, ter experiências em bons lugares, já era uma garantia de que você ia ter sucesso na sua trajetória profissional. E, de fato, me abriu várias portas. Estagiar na Globo ainda participa. Você participou do videozinho? Brincadeira. Menina, mais ou menos, porque eu lembro que teve um Big Brother, foi o primeiro Big Brother, pra você ver como já tem tempo, hein? Eu ajudei a fazer o paisagismo da parte ali externa do primeiro Big Brother, então Nosso Big Brother é uma emoção para projetar, hein? Porque ali é o colapso, né, de informação. É cor, é agitação. Você imagina você tá comendo pão de queijo do lado da Carolina Dickmann, ali no refeitório, da Camila Pitanga, que é uma fofa maravilhosa. Dei até meu cartãozinho, né, para ela. Nunca me chamou. Pode me chamar, querida. Pode, bora. Faço o seu projeto. Bora, de boa. ele é maravilhoso. Maravilhosa. Eu faço propaganda. Mas quebrou esse paradigma meu de... eu sempre me senti muito interiorano, apesar de ser do Rio. Porque, né,
criança criada pela avó, sabe aquela coisa? Então, aí fui para a FAO, um planeta. Aí fui estagiar no Projac, outro planeta. Aí você vê o Faustão passando do seu lado, assim, como se fosse a coisa mais natural do planeta, né? Aí você tem que fingir naturalidade, né? E não chegar e agarrar a pessoa e pedir autógrafo. Então, isso foi me tirando das minhas bolhas. E isso me ajudou, acho que em toda a minha trajetória profissional, já ficar com o alfinetezinho na mão e furando todas as bolhas possíveis. E aí, como que foi? Do nada, você professor, do dia para noite? Do dia para noite, mais ou menos, né? Eu trabalhava no Rio quando eu comecei a dar aula, eu fazia mestrado ainda, começo do século XXI, então, né, tá lá nos anos 2000. Aí tinha uma disciplina que era metodologia de ensino, e aí pela primeira vez eu subi num palco para dar aula. Menina, quando eu subi no palco, baixou Maria Bethânia, baixou, sei lá o que baixou, e é isso que você via em sala de aula, né? Ficava 4 horas falando, dando o show lá, e, né, para mim sempre foi o acontecimento. Você entra na sala de aula, aquele portal, não sou mais eu, é uma entidade ali que está dando aula, e foi. Só que aí eu nunca tinha dado aula em faculdade. Eu falei, quer saber, eu vou mandar o currículo, e foi para a FMU. Me chamaram, fiz uma aula teste, passei na aula teste, passei no crivo, que era um crivo bem criterioso da coordenação, né? A professora Paula maravilhosa, mas super exigente, né? E aí comecei, e aí deslanchei, fiquei lá. Eu sei que tinha fila na porta da sala, tinha programas de televisão que às vezes ia filmar a gente, virou mesmo um show, virou uma coisa meio, sabe? Virou, porque, olha, do fundo do meu coração, tá, gente, olhando para vocês, acho que é 11 anos de formada, nunca ninguém falou mal de você. Todo mundo que eu encontro elogia. Fala, ele é maravilhoso, ele é um lindo, amava ter aula com ele. E te reencontrar pra mim tá sendo incrível, né? Ainda mais você tá aqui no nosso podcast. Lindo realmente, né? A gente agradece, né? Olha pra câmera da verdade, agradece, faz uma cara assim. Né? Mas é porque estar na sala de aula era um acontecimento para mim também, porque não era aquela coisa do professor dando aula, passando conteúdo, era o professor formando futuros colegas de profissão. Isso para mim sempre foi muito claro. Todo mundo que estava ali seriam meus futuros colegas e que, de fato, é um grande orgulho meu. Eu vejo você, eu vejo uma série de ex-alunos em cargos hoje em dia de CEO, de donos de construtora ou de diretores super mega blaster. Todo mundo que continuou na arquitetura conseguiu furar a bolha, também pegou o seu alfinete, furou a bolha e chegou em posições de destaque na nossa profissão, o que é muito difícil, né? A gente sabe que para ascender em arquitetura não precisa só dos belos olhos azuis, né? Sim, com certeza. Eu tô super ansiosa para chegar na pergunta que ele não viu. Ai, meu Deus do céu. Cadê minhas outras 20 perguntas? Tudo bem, até as 5 dá tempo de gravar. Não, eu quero saber o seguinte. Você entrou na FMU, veio a essência, sou um professor, sou um bom professor, continuou nessa empreitada, brilhou, trabalhou em empresas grandes e hoje você está com o seu curso. Essa é uma das que não estavam nas 20 perguntas. Então, tendo passado pelas faculdades e visto quais deficiências de ensino existem e tendo trabalhado nesses grandes escritórios e vendo que realmente mesmo os grandes escritórios tinham alguma deficiência em legislação, eu me dediquei a estudar a legislação, que é uma coisa que não é fácil. Que nem todo mundo tem a disposição de pegar a lei, ler, entender, discutir, que é um curso que, na verdade, eu dou desde 2014, quando teve a primeira revisão do plano diretor. E aí, agora, 2023, teve a revisão do intermediário do plano diretor, 2024 do zoneamento.
e tá todo mundo perdido, ninguém sabe como faz, como aplica. O decreto de HS mudou também ano passado, mudou a tabela de outorga, mudou a cota ambiental. Aí você sabe o que é cota ambiental, talvez não saiba. Então isso, tem muito conhecimento que as pessoas precisam adquirir e não tem onde adquirir, porque no próprio texto da lei ou é confuso ou está incompleto. E aí só a pessoa que trabalha no dia a dia sabe como aplicar. E aí sim, abri o meu curso e, graças a Deus, tem sido um sucesso. Inclusive, né, você... Né? Estou participando, já vendendo peixe, tá? Ele é humilde pra caramba. Os participantes do curso é só gente gigante de construtora, de escritório de legalização, pessoas que sobem prédios, sobem casas. Gente, hoje tá mais fácil fazer um barco na Paulista do que subir um prédio. E é isso que eu quero que você traga pra gente. Porque você se aprofundou, né? Você se atualiza para estar expert nesse assunto. E no curso mesmo, eu vejo que tem vários gaps de manuais para a gente seguir. Mesmo no manual qual a prefeitura fez e está disponível num site X, tem dúvidas. E a gente tira essas dúvidas com quem? Ou a gente contrata um profissional qualificado que nos ensine e que estuda, vai até lá. E até mesmo os profissionais que elaboraram o material falam, olha, é um gap. E aí? E aí eu devolvo a pergunta. Se você quiser tirar uma dúvida relacionada à lei, onde você vai? Você procura quem? Alguém te ensinou isso em algum momento? Olha, eu sempre coloquei embaixo do braço a BNT, da Anvisa... tudo, sei lá, ambiental. Você falou em ambiental, eu participei de um projeto ambiental gigantesco na área hospitalar. Sentei com pessoas que eram como eu. A gente ficava lendo anexos. Então, até para isso tem regramento, até para isso tem portaria específica dizendo Sim. em qual órgão você deve ir, em qual e-mail você deve mandar para marcar uma reunião, para tirar dúvida. Porque até ano passado você batia lá no Martinelli, ia no famoso balcão Arthur Saboia, tirava suas dúvidas com o técnico que estava de plantão lá. Hoje em dia você tem que agendar, você tem que mandar e-mail, você tem que mandar já a sua pergunta que você quer tirar. Então a coisa se tornou um pouco mais burocrática, até porque a legislação se tornou muito mais complexa. E para não deixar o técnico numa situação embaraçosa de repente, ele também ficar na dúvida na hora de responder, então acho que criou-se essa ferramenta de você já mandar a dúvida, ele já pesquisa lá qual seria a resposta possível, e aí você leva o projeto e tira a dúvida. Mas até isso, de saber quais canais você tem que utilizar, não é uma coisa ensinada na faculdade, né? Não, eu quebrei a cara. Vigilância Sanitária de São Bernardo, beijo, meninas. Passei muito tempo lá. A subprefeitura de Santo Amaro. Oi, galera! O quê? Eu ia com o projeto embaixo do braço. Vem cá, vamos tirar dúvida? Não, eu sou humilde, tem que... Gente, ninguém nasce sabendo, não. E os técnicos de subprefeitura são uns amores. Se você precisar tirar uma dúvida, descobre qual é a subprefeitura que está o seu projeto, bate lá, que lá é mais fácil do que ir direto no Martinelli tirar a dúvida, porque eles são fofos, os técnicos. Mas tem todo um regramento, né? E aí o bate-papo que você tem com o técnico não necessariamente é um documento cravado na pedra, como gosta de dizer um amigo meu. Existe uma maneira de se pedir um documento oficial para a prefeitura com todas as legislações, que é a chamada ficha técnica, né? Que você tem que seguir, enfim... Mas até isso, né? Como tirar a ficha técnica, onde tirar a ficha técnica, em quais casos tirar. Até isso as pessoas, às vezes, não sabem ou têm dificuldade. Então, E aí, para não dizer que eu sou muito mercantilista, é só entrar no meu LinkedIn, que tem tudo. Eu faço posts imensos de esclarecimento sobre legislação no meu site. O curso é realmente para quem quer ser fera na coisa, mas quem quer os conhecimentos, onde ir, o que procurar, como aplicar, lá no LinkedIn, tranquilo. Você atualiza, eu vejo, todo dia tem um texto novo. Sim. Agora, vamos lá. Ai, Cristo. Vamos lá, tô na Zona Sul, quero fazer um prédio. Eu tenho um terreno de 2.500 metros quadrados. Quero me beneficiar de financiamento.
E aí eu tenho que colocar uma cota. Quais são as boas práticas para mim da sequência? Não sou eu, tá? Fui contratada por um cliente que é uma construtora. Gente, é um exemplo. E aí eu tô tendo a sua consultoria. Eu já ia falar, me passa o contato. Então, para você ver como as coisas não são tão simples, né? Primeiro você tem que definir qual o tipo de empreendimento que você quer fazer. Você quer fazer uma residência unifamiliar, mesmo sendo um lote grande? Você quer fazer um loteamento de subcondomínios? Você quer fazer um arranha-céu, um R2V? Vai depender do zoneamento, né? O quanto você pode subir. Você quer fazer um empreendimento de interesse social? É outra lei. Você quer fazer o Minha Casa Minha Vida? É outra lei. Então, na verdade, o briefing do projeto, hoje em dia, não é só você dizer, olha, eu tenho um terreno de 2.500 metros quadrados na Zona Sul. Você tem que virar e dizer, eu tenho um terreno de 2.500 quadrados, é uma ZEU, está atingida por uma operação urbana, tem melhoramento viário, eu vou fazer uso de benefício edifício sem vaga, ou eu vou usar o benefício edifício inteligente, cada um deles vai me dar um acréscimo de 10% no CA, ou então estou em operação urbana, eu consigo já ter um CA muito maior, eu vou usar CEPAC, ou não estando em operação urbana, como é que eu chego no benefício no máximo de CA? Não é CEPAC, você vai pagar outorga onerosa. Então, é tanta coisa envolvida para te dar uma resposta assim, que eu vou te dizer, depende. Eu tenho que parar para ver qual é o zoneamento, para chegar na tabela numérica, que é o que a gente faz, os exercícios na mentoria, já vendendo também o peixe. Então, a gente faz cenários. Olha, nesse eu chego numa eficiência de projeto de 74%. O quanto que isso significa em termos financeiros? Aí tem umas tabelas de viabilidade financeira, que aí já é outro curso, que vai te dizer, isso daqui te dá um retorno em 3 anos de tantos mil reais. E aí você escolhe, vai ter as cartas na mesa lá para você definir. Mas não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Então, é onde eu quis chegar. Você viu que você deu uma volta? Por que você deu uma volta? Porque tem várias opções e a primeira coisa que tem que ser analisada, primeiro, pode fazer alguma coisa naquele terreno? E aí o pode fazer inclui, é contaminado? É envoltório de bem tombado? Está na unidade geotécnica 1, que é em relação ao tipo de solo, né, que é o pior de São Paulo. Tem tanta coisa para você pesquisar. Está próximo de metrô? Está próximo de aproximação de aeroporto? Então, é isso que a gente faz no EVTL. A gente junta todas as informações, a gente faz puxa a caveira, né, como eu falo, do terreno, para você realmente ver o que faz. Porque o que eu vejo muitas pessoas falando, é 2.500, multiplica por 4 aqui, não sei o quê, aí te dá uma conta de padeiro, mas não tem a certeza. Você tem certeza que vai me dar esse retorno? E eu já vi muita gente comprando terreno achando que ia ter milhões de retorno financeiro. Aí quando parou para contratar alguém que parou para olhar, né, viu, querido, não pode. Está passando um córrego aqui no meio, tem uma APP, Dom Pedro fez xixi aqui, botou um penico e virou bem tombado. E aí você perdeu o seu terreno, porque ainda tem um melhoramento viário passando pelo meio dele. Então, e tem uma árvore que não pode ser retirada. E tem uma árvore que está no decreto 63439, sei lá, que não pode ser tirada. Então, existem decretos em São Paulo, inclusive sobre árvores, que não podem ser cortadas de jeito nenhum. Então, tem tanta lei que as pessoas não sabem que existem para você chegar nessa conta de dizer, você pode fazer isso ou aquilo, que acho que por isso que eu enveredei nessa área. E por isso que tem dado tão certo, porque a gente vai lá no fundo da análise da coisa. A gente não entrega nunca uma coisa superficial para os clientes. Pessoal, vocês perceberam que viabilidade é fundamental? Não é simplesmente comprar um terreno e falar, eu vou instalar o que eu quero. Tem que ser feita uma análise para ver se o investimento ele vai ter um retorno. Vale a pena? A gente não está falando de 1 milhão, a gente está falando o quê? De 30 milhões, 50 milhões? Um prédio, por exemplo, de uso misto. Outro detalhe. O entorno. Legislação, norma, se atualizar, está em dia. O padeiro não faz isso, tá? É um profissional qualificado que tem que fazer isso. Não, eu puxo a sardinha e eu promovo e eu vendo mesmo. Eu estou vendendo o peixe dele.
Obrigado. Assim, a gente pode abrir uma peixaria juntos, então. Não, mas porque já fui convidada. Inclusive, estou fazendo o seu curso, né? E foi por um insight que eu tive, 2 clientes. Participei também de uma triagem para subir um prédio no Jabaquara. Quando eu vi que aquilo não era simples, eu falei, não, peraí. Eu liguei para alguns amigos que fazem prédios e tal. Aí eles falaram, não é fácil. Aí eu falei, eu vou me atualizar que eu prefiro ter a garantia do meu conhecimento e não ficar no si ligando para outras pessoas para avaliarem, porque isso tem um custo também. Chegar até a minha pessoa como profissional, chegar até você. Então, a gente tem que valorizar isso, tá? E cada dia tá mais difícil para subir qualquer coisa aqui em São Paulo. Eu vou te falar que fácil não é. Tanto que mesmo as grandes construtoras, os grandes players do mercado, obviamente eles têm uma equipe interna que geralmente é muito boa, entende muito de legislação, mas eu tenho sentido essa procura crescente, assim, de consultoria, de validação de estudos feitos, porque uma vírgulazinha, mas você poderia, com essa vírgula, ganhar mais 3 pavimentos. Isso faz toda a diferença para uma viabilidade de um empreendimento, né? Porque você multiplica esses 3 pavimentos por alguns milhões e aí, de repente, o seu VGV, né, o seu ROI já vira uma outra coisa, né? Nossa, tem muita coisa envolvida. Contaminação, se você está um terreno ou totalmente contaminado, ou parcialmente contaminado, ou em processo de reabilitação, você não pode construir tudo que você poderia. Você tem limitantes, você tem que pagar alguns estudos para a Secretaria do Verde Meio Ambiente. Então, cada caso vai ser realmente um caso. E aí a gente a gente direciona o cliente, olha, você tem que ir por esse caminho, né? Tem que fazer esse estudo, porque senão é dinheiro jogado fora, né? Se você paga um estudo que não é tão aprofundado, né? Você acaba tendo que pagar o outro aprofundado. Então, já vai no aprofundado, né? Sim, vamos lá, né? Aqui em São Paulo, outro dia eu fui almoçar com uma amiga em Pinheiros. Eu comecei a olhar e falei, nossa, mas aqui tinha posto de gasolina, tô subindo um prédio. Não, mas espera aqui, aqui não era uma área contaminada. Você não tem onde estacionar o carro, de tantos prédios estão subindo. Pinheiros, já que você citou, né? Ele chegou no momento a ser tombado, em algum momento desses últimos 2, 3 anos, para tudo. Ninguém faz mais nada em Pinheiros. Aí parou, voltou a construção, e aí veio a operação urbana Faria Lima, que pega um pedaço de Pinheiros, e o PIU Pinheiros, o Plano de Intervenção Urbana de Pinheiros. Então, áreas que eram áreas que não poderiam construir, viraram ZEU, que é a zona que você mais pode construir. E é um bairro que você já não anda, né? O carro já para, né? Nesses horários de pico, né? Não anda. Eu desisti. Eu acho que se colocar bondinho é melhor. Mas, né? Já fazendo a crítica, né? Eu acho que a questão do ZEU, né? Que é a zona onde mais pode construir em São Paulo, né? Foi uma criação do plano diretor lá de 2014, tinha a melhor das boas intenções, que era colocar perto de metrô, de transporte público de massa, os empreendimentos que poderiam ter maior potencial construtivo. Mas isso acabou sendo desvirtuado, o Ministério Público, inclusive, está com ação em relação a isso, porque acabou virando outra coisa, acabou virando construir o máximo para vender por um preço absurdamente alto, e aí vende aqueles estúdios muito pequenos. Que a gente dorme de pé? Airbnb, faz sei lá o quê, e aí virou o que virou. E aí, por exemplo, você citou Pinheiros, mas eu morava ali na Chácara Santo Antônio, numa vila. E aí eu via a vila ser cercada, de repente, um monte de prédio, né? Porque não era vila, era rua sem saída. Então, o critério de envoltório não era o de vila, era de rua sem saída, o que fazia que desse para construir mais próximo e mais alto. Então, ficou que nem naquele filme do velhinho, que fica só com a casinha dele lá e um monte de prédio em volta, né? E você não anda. 6 horas da manhã ou 6 horas da noite, desiste. Não sai de casa, espera o trânsito. Porque as ruas não foram feitas para aguentar
esse volume, né, de trânsito. E o que será, hein, daqui para frente? Bom, nossa, a gente entrou num assunto pesado, hein? Político, total. Não, eu quero só seu parecer, não precisa... Não, mas assim, eu fico muito feliz porque a pessoa à frente da Secretaria de Urbanismo é uma acadêmica, né? Eu chamo ela de professora, porque ela é professora, mas a Elizabeth França é secretária de Urbanismo, ela é professora, então ela entende a cidade de uma forma mais complexa do que somente sobre o olhar que o mercado imobiliário enxerga, né? Então, minha esperança é que ela está dando uma arrumada na casa, né? Mas é um caminho muito complicado, porque São Paulo já está constituído. Você olha pela janela, já está tudo mais ou menos construído, né? Não tem muito... A não ser que diga, olha, ninguém constrói mais nada hoje em dia. Mas acho que a gente vai chegar num ponto da China, de que ninguém vai andar, vai ficar tudo parado, e aí vão ter que tomar alguma atitude, né? Eu tô na Zona Sul, eu moro na Zona Sul, e eu vejo que não para de subir prédio. Aí você vai perguntar na Sabiá, perto do metrô ali de Moema, 15 milhões o apartamento. Aí eu falo, gente, 15 milhões o apartamento. Aí eu pergunto, quem que vai comprar esse apartamento? Sabe qual é o pior? Pagar o condomínio desse apartamento. Compra, porque a pessoa compra para fazer aluguel, né? Fazer aluguel rápido, né? Sim. Então, mesmo sendo muito caro, a gente está em São Paulo, a gente está na capital do dinheiro, Sim. né? Então, principalmente o pessoal que mora no interior de São Paulo, que quer fazer investimento aqui na capital, né? Até parece que a gente está... Mas, enfim, compra e aí, de repente, Sabrina quer visitar São Paulo. Vamos dizer que se não fosse daqui. Sabrina milionária vai alugar um Airbnb aonde? Vai alugar um mega triplex para ficar, né? Sim. Não vai fazer pobrezinha. Então, Sabrina vai pagar lá. E aí acaba não saindo tão caro, vai. Você paga, sei lá, R$500 no final de semana. Para mim é caro. Mas, enfim. Não, um empreendimento desse sairia muito mais caro, mas assim, olhando pela tua visão, sim. Mas eu fico embasbacada, porque sobe tanto prédio. É uma área que, eu falo porque eu moro ali, acaba a luz. A gente já ficou 4 dias sem luz. Eu tive que ir para casa de amigas com um cooler, porque ia estragar a comida. Então, assim, a infra não está aguentando. E aí sobe mais empreendimento. Mas aí esses novos já vão ter geração de energia própria, então eles não vão sofrer com isso. Os prédios antigos sofrem. Então, sim. assim, vamos vender projeto para me comprar um também. Sim. Mas ali alaga, tá? E se alaga, já tem que olhar a carta geotécnica, já tem que olhar a resolução 54, tem que olhar um monte de coisa. E que eu fico mais, assim, né, apreensiva. Aí tem o plano Minha Casa Minha Vida, no empreendimento do lado. Vendendo como se fosse um apartamento de primeira, gigantesco. Com todo respeito, tá, gente? É um apartamento que você põe esse clips aqui, você mora de pé com clips, aí você paga 500 mil, tá feliz porque você tá numa região boa, né? Dá pra andar a pé, ser assaltado em todos os lugares. Você almoça em excelentes restaurantes, só que você paga 500 mil em 30 metros quadrados. Eu brinco, né? Assim, Minha Casa Minha Vida ou habitação de interesse social tem que cumprir o papel social, que é pessoas que não teriam condições de comprar um apartamento, comprar. Quando eu vejo folder de venda, né? Tem até um aluno que foi chateado comigo quando eu comentei isso, mas tá lá a imagem de venda, né? O cachorro no pet place com o secador de cabelo no cachorro. Eu falei, a gente não está falando de uma habitação voltada para pessoas que realmente têm necessidade. A gente está falando do Lulu, da Pomerânia, da Madame, que está lá, né, recebendo... Né? E aí tem lavanderia coletiva com máquina de grandes empresas, né, patrocinadas, né, que você põe a fichinha que nem americano, né, para lavar a roupa. Então, é uma Disneylândia, na verdade, né, que se cria. Né? Aí tem mini mercado assinado por Mercado X. Então, é um empreendimento voltado para a classe média alta, né? Então, por isso que o Ministério Público está investigando. Então, tem muita gente com as barbas de molho, eu diria, quem fez esses empreendimentos
e aí não necessariamente destinaram para as faixas de renda que deviam ser destinadas, tem muita gente que não deve estar dormindo muito de noite. Será? Olha, tem umas reportagens já que saíram nos grandes jornais, então não estou contando novidade nenhuma, que cita nominalmente as empresas. Construtora X com empreendimento Y, está em investigação. Acho que isso para elas não cai muito bem, né? E ainda mais quando você vê... Não, mas essa construtora aqui só faz AAA, né? O altíssimo padrão, fazendo habitação de interesse social, tem uma coisa, né, esquisita, né? E aí você vai ver o endereço, tá lá no Itaim Bibi. Nossa, Itaim não dá nem mais para andar de carro. Sim. Do Itaim já tá numa situação que eu tenho que ter algum plano. Pessoal do urbanismo, oi. Helicóptero. Helicóptero. Mas você sabe que tem trânsito de helicóptero, né? Então, o mais bizarro é isso, é porque a gente que está no dia a dia da aprovação, a gente tem aluno que não poderia construir um prédio porque está passando uma rota de helicóptero em cima do terreno. Mas aí existe a possibilidade de pedir um estudo, né, para o departamento responsável por isso, né, que é o Comaer, de alterar a rota do helicóptero. Mas, sei lá, custa 500 mil reais. Mas para a construtora não é nada. Sim. E aí altera-se a rota do helicóptero para conseguir fazer um empreendimento. São Paulo é a cidade do mundo com a maior frota de helicópteros, né? Então é surreal. É a cidade que não dorme, né? A gente não para. Eu fui para o Mato Grosso, tenho família lá. Aí eu falei, vamos pedir um iFood? Tava fechado os restaurantes. Eu falei, como assim? Eu tô com fome. Tipo, 2 da manhã eu quero comer. Não tem japonês? Não, não tem. É estranho sair da loucura da capital e ir para outros lugares, assim. Sim. E me conta, em relação a uma pérola de projeto que você tenha passado aí. Não, algo bizarro, assim, algum projeto. Olha, como eu já não trabalho mais fazendo projeto, ok. Existe uma coisa que sempre me doeu muito, que é o depósito de empregada. Porque não poderia chamar de quarto de empregada, porque aí teria que ter um tamanho maior. Aí, para aprovação, o que faziam os escritórios? Escrevia depósito. Mas aí aquilo, até na planta de venda, era desenhado com a caminha. Aquilo me doía de tal forma... Porque, assim, além de ter vindo de uma família que não era rica, eu já dormi em quarto de empregada, porque minha mãe é empregada doméstica. Então, né? Já passei por essa experiência de você estar num cubículo, né? Separado, a senzala separada da casa grande, né? Que inclusive tinha uma porta separando, fechava de noite, enfim. Então, isso não só me doía enquanto arquiteto, ver que era uma tramóia muito da cara de pau chamar de depósito, que era um quarto, mas socialmente e historicamente, porque é a reprodução histórica da senzala mesmo, né, da casa grande, né, da senzala. Então, inclusive tem um amigo que é escritor que escreve muito sobre isso, seu João. Ele escreveu um livro sobre isso, chama Racismo Estético. E aí até me citou, porque o meu mestrado, meu doutorado, acaba tangenciando esses temas, porque eu estudei o Porto do Rio de Janeiro, que era onde chegavam os escravos, né, na época do período da escravidão. E na época, olha, eu já contando minhas pesquisas, na época que o Porto Maravilha foi reformado para as Olimpíadas, descobriram o maior cemitério a céu aberto de corpos de escravos, porque as pessoas já chegavam praticamente mortas e eram jogadas, né, num canto ali. Então o local se chama inclusive Valongo, de vala longa, né? E aí virou hoje patrimônio da Unesco, está lá aberto à visitação. Então são assuntos que eu, apesar de não ter o local de fala, né, do povo escravizado, do povo africano, é um assunto que eu sempre procurei estudar e que sempre me doeu. Então, quando eu tinha que grafar lá, escrever depósito, aquilo já me fazia um mal. Então, essa seria uma pérola negativa, eu diria.
mas que muito comum no mercado até hoje em dia. Sim. E um marco na tua carreira? Ai, gente... Acho que para agora, se pegar um mais recente, acho que ter sido convidado para ser pesquisador associado de uma universidade estrangeira, mesmo sendo um latino-americano, né, como diz a música, com um pouco de dinheiro no bolso e tal, foi um reconhecimento à minha trajetória como acadêmico, o que me deixou muito feliz, porque começaram pessoas de fora, né, do eixo América do Sul, então pessoas da Austrália, da Australásia, ali daquela região da Europa, dos Estados Unidos, quererem entender as nossas brasilidades. Então, uma das coisas que eu apresentei para eles foi o Piscinão de Ramos, lá no Rio de Janeiro, que, apesar de estar numa localidade esquecida pelo poder público, é um dos locais mais utilizados pela população em termos de apropriação do espaço. Na época saiu até na novela, tinha a Dona Jura, outra personagem que eu não lembro, que vivia no Piscinão de Ramos, né? Então é isso, é você pegar, de repente, uma localização que está esquecida pelo poder público e transformar. E isso, para os pesquisadores lá de fora, é uma coisa tão nova para eles, né? Então, eu dentro de Cidades Resilientes, que seria o meu tema de estudo de pós-doutorado, eu estou mostrando isso e estou feliz de poder mostrar que o Brasil vai dando o seu jeito né, as pessoas, né, vão dando o seu jeito de consertar o que não foi pensado, né, para elas. Né? E aí esse seria um marco, assim, esse reconhecimento internacional, eu acho. Humilde, né, gente? Eu sou. Você acha? 60 páginas de currículo. Tem, acho que umas 10 folhas de pergunta e a gente tá chegando ao final, eu tô até triste. Para encerrar, eu quero te agradecer pela aceitar o convite. É uma honra te entrevistar, ter esse bate-papo. E eu quero que você dê uma dica, um tema livre, uma referência para o pessoal. Olhando para aquela câmera. Olha para a câmera da verdade, como diria meu querido amigo Clodovil. Acho que seria o conselho que vos deixo da aula de projeto de sempre, né? Não deixar que ninguém te diga você não vai conseguir, você não vai ser arquiteto. Você vai, se você quiser. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil, mas vale muito a pena. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, com todas as pedras no caminho, com algumas pedras atiradas, inclusive, né? Mas eu faria e diria para, de repente, a pessoa que está em dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Faz se você acredita que você tem o poder de transformar o mundo. Eu acho que a gente tem na mão esse poder, como arquitetos, urbanistas, de mudar a cidade, o bairro, o planeta, o mundo. Tem até, alguém voando aqui. É uma presença, hein? É arquitetura. É arquitetura. Vamos brindar? Vamos brindar. Ai, obrigada, maravilhoso. Obrigado. Beijo, galera. Até o próximo. Não botei nem no ao vivo. Porque... Peraí, bicha, eu tenho currículo, tá? Viado. E até vai sair muita merda, né? Isso era bom de gravar sua risada, hein? Não, tá, para. Que isso? Cadê meu like? Brá! Não, vamos lá, sério. Ai, vamos entrar no personagem. Entra. Vai.